Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Convido os irmãos que puderem, vamos ficar em pé e louvar o nosso Senhor.
Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu o adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 a Ele pra sempre Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Saí correndo e deixei pendurado para trás. 2 Coríntios 4, Pedro. Nós vamos fazer a leitura do verso 7 ao 15. Hoje sem o acompanhamento dos slides. Mas eu creio que Deus vai falar conosco através dessa palavra.
onde eu trago como um tema específico as bênçãos da batalha. A gente vai ver um pouquinho, né, como é que nós somos abençoados quando nós passamos batalha. Será que é possível, quando a gente está lá no pé de guerra, a gente receber algo do Senhor? E esse texto nos proporciona um pouquinho, né, dessa compreensão, né, através de Paulo, onde ele passa por grandes experiências, né, a sua vida, seu contexto bíblico, a sua caminhada cristã, ela vai abranger grandes experiências difíceis, experiências delicadas, né, experiências aí que realmente tem que ter o toque do Senhor para a gente poder continuar. E é um dos textos, irmãos, mais significativos da Bíblia, que mostra que a vida é independente, né, do que sejamos ou do que nós tenhamos, não é só feito de coisas boas, né? Nós não temos e não somos separados só porque nós somos filhos de Deus e achamos que nós vamos merecer só coisas boas, né? Merecemos, né? Nós ganhamos muitas coisas de Deus conforme a palavra nos diz, mas a vida em si não é só coisas boas e não é só coisas agradáveis, né? Nós também temos aqueles momentos tensos, delicados, né, onde nós precisamos vencer e passar pelas dificuldades, pelas adversidades, né, em todos os sentidos, em toda a nossa caminhada. É isso que o texto e é isso que a palavra de hoje vai estar nos orientando, nos ajudando a entender um pouquinho mais através, né, desse texto, através das experiências que Paulo vivenciou. Vamos estar fazendo a leitura, conseguiu? 2 Coríntios 4. Os irmãos aí que tiverem também a Bíblia em mãos vão poder também estar me auxiliando aí com alguns versículos a mais. Ele diz, eu vou estar lendo do verso 7 ao 15, Pedro. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Amém? Que assim seja, né? Nós aprendemos com o apóstolo Paulo que é preciso existir uma grande harmonia equivalente entre a batalha e a bênção. Então é uma das propostas de ensinamento desse texto. Essa harmonia para que a gente possa ter uma vida ideal, né, relacionada e aprovada por Deus. Então é um caminho bem longo aí a se persistir, né? Não é à toa aí que Paulo é um exemplo de vida, um exemplo de resistência, né? Se a gente for analisar a vida dele, a gente vai encontrar muita coisa ali que às vezes a gente olha pra gente, opa,
será que eu vou conseguir passar aí um buraco aí? Né? Então a gente precisa aí ter essa harmonia, buscar essa harmonia, né? Equivalente, né? De sabermos que nem todas as coisas boas e agradáveis a gente vai passar a todo momento, né? A gente vai ter realmente aí que enfrentar bastante dificuldade, adversidade para aprender e ganhar aquilo que nós precisamos ganhar do Senhor. E o primeiro ponto que eu vou destacar, irmãos, é a fragilidade da vida. Está lá no versículo 7, vou pedir para Pedro que está me auxiliando aí, para a gente estar voltando. Olha lá. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem é vaso de barro? Eu ou vocês? Pastor, quem que é? Quem se considera, né, esse vaso de barro? Então, aí, olha a amplitude desse versículo, onde, né, nos impulsiona ainda a olhar para nós e falar assim, não, você é vaso de barro, você pode ser moldado, você pode ser aí, né, refeito a qualquer momento pelo Senhor. Né? Então, a gente precisa nos colocar nessa fragilidade, né, de entender um pouquinho que nós não somos um super-herói da história, né? E dentro desse versículo a gente vai analisar algumas fragilidades no contexto aí de uma vida, né? A pobreza e os reflexos da vida de Paulo. Então nós vamos aí entrar nesse contexto. Fragilidade comparada com algo de grande sensibilidade, que é um vaso de barro, né? Que é fácil aí de talvez dar um empurrãozinho aí, cair e se despedaçar. Então, quem conhece toda essa dinâmica, né, de um vaso, né, da delicadeza que ele é, a gente consegue entender um pouquinho como a vida da gente é frágil. Né? Se a gente zelar por um vaso que seja, né, de ornamentação e de repente alguém vir esbarrar, automaticamente quebrou. Se a gente for tentar arrumar novamente, nunca vai ser igualzinho ali, vai ter aquelas marcas de expressão ali que foi ali, aconteceu alguma coisa. Então, a nossa vida é frágil, vem da fragilidade. Então, Paulo nos demonstra isso com a sua caminhada. Fragilidade é demonstrada com a simplicidade e debilidade. Quando a gente olha para o contexto de Paulo, a gente percebe também esse contexto de além dele ter essa fragilidade, ele vivia uma vida de simplicidade, uma vida simples, uma vida de debilidade. Então, assim, é um contexto onde a gente fala assim, nossa, ele passou por tantos momentos, que impressionam, olhando a história no geral, mas ele também nos ensinou que a gente precisa entender esse contexto de vida, que a gente ainda tem as nossas fragilidades, mesmo tendo aí todo o conforto de sabermos que nós temos Jesus Cristo no nosso coração. A fragilidade é evidenciada em inconstância do conhecimento, quando a gente vê lá em Filipenses 3:8, quem pode fazer a leitura? Filipenses 3:8, a gente vai ver um pouquinho dessa posição de Paulo, da vida paulina de si mesmo. Ele vai mostrar para a gente esse conhecimento, essa evidência de conhecimento da posição de si mesmo. Pode ler? Mais do que isso, compreendo que tudo o que é completa perda quando comparada à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Você vê aí que essa fragilidade dele, essa evidência de inconstância no conhecimento, a posição que ele tem de si mesmo. Ele se deixou todo aquele conhecimento para realmente investir naquilo que era necessário, Jesus Cristo.
a posição dele é uma posição determinada, é uma posição harmoniosa. Efésios 3:8 também vai nos falar um pouquinho da fragilidade comprovada pelo desejo de ser apenas um servo. Ele simplesmente demonstra como só um servo. Efésios 3:8, quem conseguiu localizar? Pode vir, bem alto para a gente compartilhar. Efésios. Ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis que estão disponíveis a eles em Cristo. Aí ele deixa bem claro, né, esse valor, né, de ser servo, de falar, de levar realmente esse Cristo a quem ele, né, proclama. Lá em 2 Coríntios 1:9, também vai falar um pouquinho da fragilidade dele, mostrada pelo fato de sua confiança e suficiência, né, onde ele mostra um pouquinho que a sua confiança e a sua suficiência, ela vem totalmente de Deus, né? Ele não deixa brecha, na palavra fala, ele demonstra que vem totalmente de Deus. 2 Coríntios 1:9. Quem achou pode compartilhar. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, quem ressuscita os mortos. Você vê, irmão, se a gente for analisar esse contexto todo de Paulo, né, toda essa demonstração, né, total em prol ao reino, né, em direção a Deus, a gente vai ver que só quem vive a vida com Cristo, sabe harmonizar as batalhas, né, com bênção. Então, fica aí a dica, né? Muitas vezes a gente está passando por algum momento muito difícil, muito complicado, que às vezes a gente não tem a resposta de imediato, mas só quem vive a vida com Cristo, ele vai conseguir harmonizar esses momentos, né? Então, é algo muito de extrema necessidade a gente se aprofundar na palavra de Deus, conhecer aquilo que Deus tem, porque nós ainda somos feitos de barro, né? Nós precisamos dele a todo momento. E a fragilidade no fato de reconhecê-lo como doador do poder que transforma os simples em poderosos instrumentos de sua graça mediante a ação do Espírito Santo. Então, quando nós nos deixamos, né, Jesus guiar, o Senhor guiar as nossas vidas, como o nosso exemplo de Paulo aí, com certeza, né, o Espírito Santo vai estar ali apontando, orientando, né, direcionando aquilo que nós devemos estar fazendo aí, para a gente seguir a nossa caminhada, as nossas experiências, vencer as nossas batalhas e receber as nossas bênçãos. Amém? Lá no versículo 8, né, e 10, vai falar um pouquinho, pode colocar para mim, Pedro? 8, pode ser o 8, a gente segue até o 10. A gente vai ver como Paulo se coloca diante da perplexidade da vida. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Amém? Está aí. O lado, nós vamos ver um pouquinho desses trechos, o lado, né, difícil desse sentimento. Né? Como é difícil. Então, olhando sempre lá para o exemplo que, né, Paulo está aí nos deixando. Né? A perplexidade que mostra o seu lado extremamente difícil para estar ao lado de Deus. Toda vez que nós passamos por alguma situação
adversas ou contrárias à nossa vontade, ou contrárias àquilo que nós estamos buscando, nós pendemos de não buscar o Senhor. Né? É a realidade. A gente sempre pende a desistir aí pelo caminho. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse sentimento. Né? A gente precisa lembrar que existe bênção na batalha e a gente precisa lutar. Quem não luta não vence. Então, assim, estar no lado de Deus sempre vai ser e sempre deve ser a nossa primeira opção, por mais difícil, né, a situação que nós estejamos passando. Desanima? Desanima. Muitas vezes a gente vai passar momentos que a gente não vai conseguir nem ouvir o irmão ou alguém vir dar um conselho para a gente. Mas sempre procurar ser firme ao lado de Deus. Por quê? Porque é um sentimento que nos engana. Né? E a gente tem que lembrar lá, quem vive a vida com Cristo, ele sabe harmonizar. Então a gente não pode perder esse olhar. Nós estamos com Cristo ou não estamos com Cristo? Né? Então a gente não pode ficar em cima do muro toda vez que a gente passar por alguma coisa difícil. E aí ele nos ensina lá em Filipenses 4, do versículo 11 e 12, que a perplexidade constante vai estar desprovido de recursos de todos os tipos. Vamos ver o que a palavra diz. Filipenses 4, 11 e 12. Não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho, sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Você vê que maravilha que é. Muitas vezes a gente se perde nesses recursos simples da vida, do dia a dia que a gente, né, da nossa rotina em si. A gente se perde, às vezes falta alguma coisa, a gente já está murmurando. Às vezes a gente coloca a chave para funcionar e o carro não liga na hora que a gente tem que trabalhar e a gente está lá murmurando. Né? Então é desafiador a gente viver nessa harmonia, porque a gente precisa muitas vezes deixar de querer resolver as coisas antes de Deus. Né? Então ele deixa bem claro, né, desprovido de qualquer recurso. A gente precisa confiar mais no Senhor. Né? Muitas vezes a gente deixa de receber alguma coisa, ou então de ter um bom dia, ou então porque a gente acaba aí já iniciando tudo errado, já querendo coisas que a gente não precisa receber naquele momento. Ou então não prestando atenção, né? Por que o carro não ligou? Né? Nesse tempo atrás o pastor deu um exemplo, né? Às vezes Deus está ali protegendo a gente está murmurando, não ligou ali, não pegou naquela hora, um exemplo, tá, irmão? Não aconteceu comigo isso ainda não, mas não ligou ali naquele momento, não pegou, talvez para evitar algum acidente lá na frente futuro, e aí eu estou murmurando, né? Mas Deus sabe, Deus conhece cada trajeto, né? Cada passo que a gente vive. João 16:33. Quem puder ler e compartilhar vai falar um pouquinho da perplexidade sem fim do sofrer perseguição de forma hostil no mundo. Isso é bem complexo, né? Porque quando a gente recebe algo negativo de um próximo, a gente também não fica muito agradável, não, né? Dependendo do momento, a gente também não dá a cara a tapa, não. A gente dá os murros também, né? E não é assim também que a gente trabalha essa harmonização, né? Quem vive com Cristo, às vezes tem que saber realmente se equilibrar. Quem conseguiu aí localizar? Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. E quem é que está falando isso? Cristo Jesus, Senhor. O exato, né, irmão? Então, assim, se até ele, né, que é o exemplo maior, passou por tudo que passou, né? Quem somos nós para estar aí, né,
confrontando aí alguma coisa que não nos fez bem em algum determinado momento. Salmos 42, 11 vai traduzir aí também um sentimento difícil que a gente precisa tomar cuidado. Salmos 42, 11 vai falar da perplexidade que produz abatimentos que tentam nos derrubar da graça. Esse abatimento nos afastam, muitas vezes temporariamente, do Senhor. E às vezes a gente não consegue nos resgatar novamente. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, com esse sentimento. Quem conseguiu localizar? Porque você está tão abatida, ó minha alma? Porque está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Amém? Né? Como é difícil a gente prostrar, né, diante de Deus quando a gente está muito, muito, muito afastado. Né? Como é difícil. Então, quanto mais pertinho do Senhor, mais fácil da gente passar as batalhas, as adversidades, mais fácil da gente louvar, da gente adorar. Né? Se a gente se deixar cair, fica muito difícil a gente prostrar. Né? No dia a dia já é difícil a gente fazer as nossas rotinas, né, com o Senhor. Imagina quando a gente estiver em cima do muro aí, querendo esbarrar em alguma coisa diferente, que não seja a vida cristã. Então, são sentimentos que Paulo nos orienta através desse texto, da perplexidade da vida, o lado difícil desse sentimento. Então, você vê como que é importante a gente ter e viver essa harmonia e entender um pouquinho desse contexto de vida, para que a gente possa realmente usufruir de uma vida relacional aprovada por Deus. E aí a gente vai ver no mesmo texto, né, o lado altruísta desse sentimento. Então a gente viu um pouquinho, né, do contexto de um sentimento aí que não foi favorável. E agora a gente vai ver um pouquinho daquilo que a gente pode aí ser mais forte, né, se fortalecer. A perplexidade que sucumbe com a realidade da libertação diante de cada ataque. Lá em Salmo 121, versículo 1, vai nos dar essa realidade de libertação. Como que a gente se defende dos ataques? Vamos ver ali? Salmo 121, 1. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem da onde? Do Senhor. Então, quando eu entendo isso, imediatamente quando eu sou atacada, onde que eu vou buscar o meu recurso? No Senhor. Então, a gente precisa ter sempre aposta essa palavra, né, escrita bem grandão, né, que possa estar recordando assim, porque no dia a dia da gente a gente vence um leão por dia, né, para não dizer o jacaré, né, mas um leão por dia a gente às vezes vence. Então, fica aí essa palavra aí para fortalecer a gente. Né? Nós temos quem está recorrendo quando a gente passar pelos momentos negativos, que é o Senhor. O socorro só vem do Senhor. Muitas vezes, né, o encorajamento está lá na palavra e a palavra está lá guardadinha no guarda-roupa, né, ou em algum lugar onde eu deixo ela. Mas é aí que está, né, a nossa rotina com o nosso Deus, né? O nosso socorro sempre virá do Senhor. Ele nunca vai deixar, né, o seu se perder. O seu se perder, a gente não pode confundir. Né? Quem vive com Ele geralmente não vai ser confundido. Então a gente precisa nos atentar-se a algumas coisas. Salmos 46, 1 vai falar um pouquinho da perplexidade que não angustia por colocarmos a nossa confiança em Deus. Aquilo que não nos deixa angustiar, aquilo que nos faz fortalecer para que a gente não fique com essa angústia por muito tempo. Porque veja bem, irmãos, quando a gente pega esse sentimento para a gente, coloca dentro do coração e vai alimentando, qualquer sentimento ruim, né, causa danos fisicamente, emocionalmente e vai destruindo o ser humano. Então, a gente precisa recorrer aí à palavra. O que diz Salmos 46, 1? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Exatamente. Ele é o socorro bem presente na angústia. Então, às vezes lá o coração está apertado, está angustiado, né? Por algo aí que a gente, lá atrás na palavra fala, né? Dos recursos. A gente se preocupa assim. Agora minha cabeça aqui está borbulhando, a minha filha está com febre, né? Então a gente se preocupa. Mas o Senhor é o nosso socorro, né? A gente já tem, e já colocar imediatamente aquilo que nos angustia, aquilo que está nos tirando a paz na mão do Senhor, né? Não existe outro meio para que haja aí a mudança, né? O Senhor vai agir no tempo certo. Romanos 5 também vai dar uma dica da gente se localizar quando a gente passar, né, por um desânimo, né? Porque a gente se desanima também, né? Porque a gente está ali, né, diariamente firmado na nossa rotina diária com Deus, que vira e mexe, a gente às vezes, né, fica desanimado. Acaba acontecendo, ninguém é super-herói. Então vamos ver o que diz lá. Romanos 5:5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Você vê que palavra maravilhosa? Né? Essa palavra vem no caminhar de Paulo, né? Nos irmãos lá antigos, não é de agora. E a gente vive a palavra agora. Então não muda, nosso Deus não muda. É o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então a gente precisa caminhar confiando, né? Sempre pedindo para Ele, né? Que Ele nos dê esperança, que Ele, né? Firme a nossa esperança com Ele. E buscando, né? Para que realmente sentimentos de desânimos não sejam produzidos no nosso coração. Vamos ver lá em Mateus 28:20, também vai falar um pouquinho dessa perplexidade na questão do abandono, né? Quando a gente se sente, né, sozinho na batalha, né? Muitas vezes a batalha é tão grande que a gente não vê os apoios que vêm, né, na nossa direção. Mateus 28:20. Ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Você vê também, né, a palavra, né? O Senhor está conosco, a palavra já diz isso, até o fim dos tempos. E o que nos amedronta, né? O que nos deixa desamparados, o que nos traz esse sentimento de abandono? É o desligamento, muitas vezes, que nós temos do Senhor. Né, aquela falta de harmonia que nós temos com o Senhor. Então, são cuidados que a gente precisa ter com a nossa vida espiritual, né? Buscar sempre, né, nos alimentar, nos fortalecer, né, ficar forte diante, né, daquilo que nós precisamos estar, né, e vencendo as batalhas aí que a vida nos proporciona. João 17:3 também vai falar um pouquinho, né, da perplexidade que não nos pode destruir, né? Quem que é? O que é e por que nada pode, né, vir nos destruir? E a vida eterna é isto, conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Então, olha só que palavra, né? Jesus Cristo é o único, né? É aquilo que dá a vida eterna. E nós não recebemos, nós temos esse Jesus Cristo. Então, nada pode nos desanimar a ponto de a gente perder a esperança, né, da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós precisamos buscar, é esse Deus que a gente precisa criar um contexto dentro da gente, que é um Deus que ainda está presente, é vivo, né, que modifica, que trabalha, que nos dá recursos para vencer qualquer circunstância, seja ela boa, negativa. Eu falo isso porque às vezes, irmãos, a gente foca muito nas adversidades, mas quando a gente está no auge das coisas boas, a gente também esquece de Deus. Muitas vezes a gente declina a esquecer de Deus. Então, entre os dois lados, a gente precisa tomar cuidado. Quando o lado ruim e o lado bom também. Porque muita euforia nos faz também o ego levantar e às vezes a gente se perder na caminhada do cristão.
E isso é muito importante. Nos versículos 11, pedi para o Pedro colocar lá na sequência, a gente vai fazer a leitura, vai falar um pouquinho dos benefícios da vida, né? Aquilo que Paulo nos deixou como exemplo, né? Eu vou fazer do 11 ao 15, tá, Pedro? E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por bem de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus. Amém? Então aí é um dos exemplos, né? Vai falar um pouquinho dos exemplos da vida de Paulo, os benefícios da vida. Né? Tudo aquilo que ele caminhou, as batalhas que ele venceu, os bons momentos, trouxe benefícios também para ele, né? No seu caminhar, e nos deixou uma grande lição com tudo isso. Benefícios que vêm do exemplo, do ato de dar, porque primeiro, antes de dar, nós o quê? O que nós recebemos? Antes de qualquer coisa. Antes de sabermos tudo isso, nós recebemos, não recebemos? A palavra. Então, é o momento de nós darmos também. Lá, João 10, 11. Vamos ver o exemplo aí desse ato. João 10, 11. Quem achou, pode ajudar a compartilhar. Eu sou um bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você vê aí a palavra? Quem que fala isso? Jesus, né? Ele é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. Então, aí um exemplo de benefício que vem, né, do ato de dar, porque nós primeiro recebemos. Então, nós temos esses benefícios da vida. Né? O Senhor nos proporciona isso. Vamos lá no versículo de Atos 20, 24. Quem pode fazer a leitura? É um benefício que, na percepção de Paulina, consistia na entrega para servir a Deus, servindo o povo. Então, ele servia a Deus, servia o povo. Vamos ver o que diz. Atos 20, 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o mistério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aí fica o exemplo, né? Muitas vezes a gente só quer ser servido e esquece de servir. Nós estamos aqui para fazer também a obra, né? Está disposto a servir. E ele se entregou, né? A questão da percepção dele, a trajetória dele foi essa, né? Ele consistia na entrega para servir a Deus, né? E ia entregar e servia, né, a Deus, servindo a quem? Ao povo. Então, nós temos o conhecimento, nós precisamos não ficar com esse conhecimento só para a gente. Nós recebemos a alegria, Jesus, o presente de Deus, a gente não pode só ficar com ele, a gente precisa passar adiante aquilo que nós temos e aquilo que nós recebemos. Romanos 1,16, quem puder estar localizando, vai falar um pouquinho aí dos benefícios que consistia na pregação do Evangelho. Né? Ele pregava o Evangelho, conversão e salvação do perdido. Ele ia atrás, ele buscava. Né? E muitas vezes aí a gente fica indo pelo caminho nesse caminhar.
Vamos ver o que diz lá, Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Está aí, né, esse benefício que ele realmente consistia, né, produzia. E lá no versículo 15, tem aí, essa sequência? É o último, né? Porque tudo isso é por amor de vós. Olha o que o versículo nos deixa. Para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graça para a glória de Deus, né? O benefício que produz o louvor, né, e a glória de Deus, né, o nosso Salvador. Olha o ensinamento do versículo. Nada é referente a nós mesmos. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Né? Benefícios que conduzem à esperança e a bênção final era sempre aguardada por Paulo, né? E por todos nós também, através do quê? Da ressurreição. Ele nos deixa claro isso na sua trajetória, né? Na sua caminhada. Lá em Filipenses 3:10 fala um pouquinho disso, né? Dessa esperança, dessa bênção final, né? Da ressurreição. E, irmãos, concluindo, né, lá no versículo 1 Coríntios 1, 26 e 29, vai falar um pouquinho, né, do que nós consideramos, né, como mero um vaso de barro. Né? Eu não vou conseguir expressar, mas eu deixo aqui como reflexão para os irmãos. Leve esse contexto bíblico, anotem aí no cantinho, sublinhem e leiam em casa aí. 1 Coríntios 1, 26 a 29, onde vai falar um pouquinho, né, do mero vaso de barro simples e frágil em sua estrutura, né, e como é a nossa vida, né, como está sendo a nossa vida, sendo esse mero vaso de barro. Né, como cada um vai olhar para si, cada um vai meditar dentro dessa palavra. Se Pedro puder colocar, ainda acho que dá tempo, né, irmão? Não reduziu o horário, Edson? Não, né? 1 Coríntios 1, 26 e 29. Mas anotem aí esse contexto, nas meditações diárias, a gente para um pouquinho, vamos refletir um pouquinho. Né? Como está sendo a minha vida diante desse contexto, como vaso de barro? Né? É esse 1 Coríntios? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios seguindo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. 27. Saiu? E esse contexto vai trazer para a gente, né, esse olhar, um olhar mais diagnóstico, né, de como nós estamos frágeis, debilitados, nós passamos por alguns momentos, às vezes a gente pode nos rachar um pouquinho, igual, né, acontecer alguma coisa, o vaso fica rachadinho, né, tá ali, a gente tenta polir, tenta pintar, mas ele vai continuar rachadinho, muitas vezes lá atrás da pintura, né. Todo esse contexto aí é o contexto que a gente precisa entender, né, que nós não somos super-heróis só porque nós, né, recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, ou porque a gente tem, né, a gente precisa ter essa convicção que nós temos esse Senhor, né, mas que nós ainda dependemos dele, porque quando a gente não depende mais, aí a gente se considera super-herói. Né? Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deu, né? E aí é um contexto de como nós somos, né, o vaso de barro, né? Às vezes Deus faz as coisas, faz o alinhamento das coisas e a gente não está entendendo, mas Deus sabe todas as coisas. Às vezes a gente sofre um pouquinho, né, dói um pouquinho, porque é difícil, né, a gente
a gente mexer numa coisa que a gente está no confortável, né? E a gente sair desse confortável, da zona de conforto, como diz, né, a palavra central. E quando a gente sai dessa zona de conforto, às vezes acaba aí a gente ficando irritado muitas vezes com certas coisas e esquecendo que nós somos esse vaso de barro e que Deus prepara, né, todo o caminho. Às vezes está lá, está difícil, está complicado, mas é porque a gente está sendo preparado, sendo moldado por Deus. Você tem consciência de que o servir Jesus implica na realidade da perseguição e sofrimento como uma experiência normal de vida? Será que nós temos essa consciência? Que nós servimos a Deus, mas que a gente vai ser perseguido todo o tempo. Todo o tempo sempre haverá esse sofrimento e perseguição. Logicamente que depois, né, como diz aquele versículo, irmão, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria da manhã. A gente tem que se comportar com a palavra. A palavra é a verdade, é a vida. Então a gente sabe que a gente pode chorar, mas a alegria a gente vai ter pela manhã, com certeza. Então a gente saber nos harmonizar dentro da palavra, dentro desse contexto de vida. Você vive na dimensão daquele que não está sozinho, que não é desamparado e nem abandonado, conforme a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. Nós vivemos isso e nós precisamos crer que isso é verdade. O contexto está lá em Hebreus 13:5 que vai falar disso. Nós não somos desamparados, nós não somos qualquer pessoa. Deus aí nos separou e Deus cuida da gente com todo o zelo que a gente possa imaginar, com todo o amor que Ele possa imaginar. Cabe nós lembrar que nós nem merecemos, é pela graça, nós ganhamos pela graça a salvação. Então, olha o amor grandioso, Ele ama o pecador, Ele ama, aquele que precisa, e Ele ama os seus filhos. Então é isso, irmão, que as nossas vidas, sejam de maneira que a gente possa reconhecer essa harmonia, das batalhas, e bênçãos. A gente precisa passar pelas batalhas, e a gente aí receber as bênçãos. E para receber, realmente a gente precisa buscar, Nada vem assim de graça aí para a gente. Precisa realmente buscar nos sintonizar diretamente com Deus, crer na sua palavra, naquilo que Ele nos ensina, realmente abrir mão das coisas que o ego fala mais alto, para que a gente aí possa realmente caminhar através do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, como Paulo, aprender o caminho da dedicação e rededicação das nossas vidas com Deus. Então, a dedicação é muito importante, porque a dedicação, através da dedicação, a gente busca a palavra, a gente busca conhecimento, a gente busca ouvir o Senhor, a gente tem o tempo com o nosso Deus. Então, assim, é muito importante a dedicação em todos os campos de experiência espiritual, seja em qualquer contexto que a gente esteja espiritualmente, tanto em trabalho como na nossa vida diária, devocional. Precisa ter dedicação, compromisso, rededicação das nossas vidas com Deus. Por que rededicação? Porque se a palavra já é às vezes a gente precisa retomar aí essa rededicação. Assumir uma atitude de verdadeiros servos, de irmãos, nos empenhar, principalmente no contexto de proclamar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente está deixando de lado esse maior e importante missão que eu acho que é de cada um de nós. Essa responsabilidade é nossa, de levar a palavra de Deus. E Paulo, ele não abriu mão disso. Ele não abriu mão. Então, é hora da gente também refletir um pouquinho sobre esse contexto, de nos empenhar. Hoje eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, então eu não vou guardar para mim,
isso que eu estou sentindo, eu passei por essa experiência, eu não vou deixar comigo essa experiência, eu tenho que testemunhar, eu tenho que falar, tenho que mostrar o que Deus faz na minha vida, né? Eu tenho que louvar, eu tenho que ser grato, e as pessoas ao meu redor naturalmente vai olhando, vai analisando e vai aí entendendo o contexto. É muito importante a gente nos preparar para levar a palavra do Senhor. Eu digo levar, pode ser, né, através de palavra mesmo, né, de seguir igual o missionário, que tem uma função específica de programar, mas também através do nosso testemunho, através das nossas ações. Muitas vezes isso interfere bastante, né, na ação daquele como perdido, naquele que não acredita, naquele que está desamparado, naquele que está angustiado, naquele que está... Muitas vezes se a gente não se organizar, a gente não consegue chegar até essas vidas. E quanto mais pessoas, isso é importante, quanto mais pessoas convertidas, nascidas, né, de novo através do Espírito Santo, mais ações de graças Deus ele vai proporcionar, né? Por quê? Porque é exatamente para a glória dele, tudo é para a glória dele. Quanto mais pessoas, né, a gente conseguir, né, mostrar a grandiosidade e a importância da salvação, mais ação de graça e mais, né, exaltado será o nome do Senhor Jesus. Né? Então a gente não pode privar a alegria, né, de outras pessoas, né, sentirem e adorarem ao Deus, porque esse é o que faz o nosso caminhar, né? Louvar, adorar. Para que nós estamos aqui hoje? Para louvar, adorar a Deus. Por que não tem mais pessoas? Por que a gente pré-julga essas coisas? Quais são as nossas ações? Então tudo isso é vida, é caminhada cristã. E Paulo nos deixa claro isso, né? Paulo nos deixa bem claro que é necessário. É necessário a gente ter essa harmonia, não desistir, não nos abaixar a cabeça por qualquer circunstância e saber que nós temos esse Deus. Nós não somos super-herói, mas nós servimos um Deus que tudo pode e tudo faz. Né? Então é crer nesse Deus a quem nós entregamos as nossas vidas. Amém? Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar, para que a cada dia a gente possa estar realmente, né, conhecendo Ele, né, praticando aquilo que Ele quer que nós faça a prática, né, no nosso dia a dia. E que nós possamos, com a nossa prática de vida espiritual, né, aí trazer pessoas também para estar adorando o nome do nosso Senhor. Vamos ficar em pé, vamos estar orando.